Apóstolo Paulo, sua primeira viagem missionária, parte 2. Essa é a segunda parte sobre a vida, a obra do apóstolo Paulo. Aí nós podemos ver um mapa do que foi a primeira viagem missionária de Paulo, passando de Antioquia da Síria, nessa região, para Chipre, passando por Salamina, Pafos e depois subindo para Perge, Lista, Antioquia da Psídia, enfim, semeando e colhendo. A viagem missionária de Paulo foi marcada por muitos incidentes e também acidentes. Ele encontrou muita oposição, tanto por parte de judeus como por próprios gentios, perseguição e até apedrejamento. Essa perseguição, esses incidentes foram tão fortes que até João Marcos desistiu da viagem, porque, segundo Marcos, o Marcos que nos conta a palavra, possivelmente, segundo estudiosos, era João Marcos. Em Atos 13, 1 e 2, a palavra diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja, ela prega e ensina a palavra, mas é o Espírito Santo que conduz o seu destino. É ele que determina aquilo que será feito, e em Atos nós vemos isso perfeitamente. É o Espírito Santo que se manifesta à igreja que ora e jejua. Por isso, as igrejas devem orar e jejuar, para que o Espírito Santo se manifeste nela, comunicando o seu desejo, conduzindo o próprio destino daquela igreja. Porque ele está sempre conosco, é ele que nos guia e nós dependemos totalmente dele. Então, Barnabé e Saulo, porque Saulo ou Paulo, estava sendo comandado por Barnabé, ele não era o chefe da missão, foram enviados pelo próprio Espírito Santo à região da Seleuça e dali navegaram para Chipre, a ilha de Chipre. Passaram por Salamina, onde eles pregavam nas sinagogas judaicas. Cada vez que eles chegavam numa cidade em que havia sinagogas, porque sempre havia judeus e, consequentemente, havia sinagogas também judaicas. E eles paravam nessas sinagogas para pregar a palavra. Quando eles chegaram em Salamina, os judeus e os gentios prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram os gentios que queriam ser judeus e aceitavam isso antes da pregação de Paulo. Qualquer gentio que quisesse se tornar um judeu, ele faria exatamente o que a lei judaica mandava e era chamado prosélito. Então, os judeus e gentios prosélitos daquela região iam para as suas sinagogas para estudar a lei, que até então
Eles tinham a lei de Moisés e dos profetas, né? Portanto, conhecendo as leis, eles já estavam preparados para o Evangelho. Estava praticamente tudo pronto. E Paulo, quando pregava, ele não mudava a mensagem. Nunca mudou a mensagem do Evangelho, ele sempre pregava da mesma maneira, mas ele usava os melhores métodos que ele podia encontrar. De Salamina, eles foram para Pafos, onde o procônsul daquela região se interessou pela palavra. Só que havia lá um judeu que era mágico e era um falso profeta, chamado Bar-Jesus, que se opôs completamente à mensagem de Paulo. E, na verdade, quando alguém se abre para o Evangelho, é isso que acontece, né? O diabo cria resistência nessa pessoa para que ela não consiga entender a mensagem. Mas quando aqueles que tiverem que crer acabem crendo, a salvação será realizada. E nesse momento, Paulo assume o comando e repreende o embaixador do engano, que era esse judeu, que era um falso profeta. Então, a partir desse momento, ele assume o comando da missão e repreende esse judeu. Atos 13, 10, 11, ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Isso deu certo, né? Paulo, guiado pelo Espírito Santo, profetizou e aquilo realmente aconteceu, porque aquele que estava lá, aquele judeu mágico, ele queria impedir a salvação, mas os planos de Deus são muito maiores, né? Então, o procônsul, maravilhado por aquilo, acabou crendo na doutrina, e muitas outras pessoas também. E ali Paulo plantou mais uma igreja. E de Pafos foram para Pérger da Panfilha, na região da Panfilha. E João Marcos acabou desistindo. O texto não nos diz por quê. Talvez porque Paulo tenha assumido, né? Dizem os estudiosos que João Paulo era parente de Barnabé e foi sobre o cuidado dele. Mas quando Paulo assume o comando da missão, ele resolve desistir. Pode ter sido por isso. Ou então, porque eles iam para regiões continentais mais distantes, onde havia mais riscos e mais dificuldades. Então, talvez esse fosse o motivo de João Marcos desistir. Então, eles prosseguiram para Antioquia da Pisídia. E lá havia uma larga porta aberta para o Evangelho. Que maravilha do Senhor, né? As pessoas tinham fome de Deus. E Paulo os exortou. Isso está em Atos 13, dos capítulos 16 a 41. Vale a pena dar uma lida, vocês que estão acompanhando, o texto é muito longo, por isso eu não coloquei aqui. Mas Paulo exorta aquele povo, falando
que Deus tirou aquele povo do Egito com mão poderosa, que Deus suportou-lhe os maus costumes por 40 anos no deserto, cuidou deles na peregrinação apesar das muitas reclamações, destruiu depois 7 nações para dá-las ao povo dele, deu os juízes, deu os profetas, deu o rei Saul, depois levantou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, né? E a Davi, a descendência de Davi, ele prometeu que um rei seria eterno e se sentaria para sempre no reinado de Davi. Então, ali ele promete a vinda do Messias na descendência de Davi, que foi o Senhor Jesus, né? E Paulo continua mostrando aquelas pessoas que eles não entenderam a mensagem dos profetas, apesar dela lida todo dia. Aquele povo lia os livros, lia as palavras dos profetas, de Isaías, de Jeremias, enfim, todos eles tinham os livros de Moisés, mas apesar de lerem aquilo todo dia, eles não viram Cristo ali. Mas Paulo havia sido iluminado, porque vocês lembram que ele ficou na Arábia por 3 anos, fazendo um intensivo com Jesus, ou seja, fazendo uma análise profunda das Escrituras. E Paulo começou a ver, quer dizer, ele foi mostrado pelo Espírito Santo, né? Que Jesus estava em toda a Escritura, que todo o Antigo Testamento falava dele, que os salmos de Davi, muitos se referiam à vinda do Messias. E ali nas sinagogas, os judeus e os prosélitos liam a palavra todo dia e não viam Cristo, não viam o Messias. Então, ele tentou explicar isso, a mensagem dos profetas que mostravam Cristo em tudo. E que esse Messias que veio, o povo condenou, embora a condenação e a morte de Cristo fosse apenas o cumprimento de tudo que estava escrito, e que a morte e a ressurreição de Cristo é, na verdade, o núcleo do Evangelho. Paulo mostrou isso tudo e que a salvação é por ele, que eles não podiam ser salvos pela lei de Moisés, somente por Cristo, e que eles deviam prestar muita atenção ao Evangelho e no perigo de desprezar aquela mensagem salvadora, né? Porque se eles desprezassem e rejeitassem, estariam condenados. E ele explica que o único caminho de salvação é o Senhor Jesus, e que se eles desprezarem, estariam condenados. Portanto, Paulo falou com tanta veemência, com tanta intrepidez, e a mensagem foi tão impactante que os líderes pediram que ele repetisse no outro sábado. Nós queremos que você venha aqui e fale isso tudo. E assim muitos seguiram Paulo e Barnabé. A mensagem foi um grande impacto e as pessoas da cidade mal podiam esperar para chegar o sábado. Foi a novidade local, né? As pessoas queriam logo que chegasse sábado para saber o que aquele missionário ia falar. Tanto que Lucas nos relata em Atos 13:44. No sábado seguinte,
afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E ali houve um grande avivamento. Pelo poder e pela fidelidade das palavras de Paulo, a cidade inteira foi despertada. Mas também foi seguida de uma implacável e cruel perseguição. Os judeus que haviam ali com inveja, dessa nova mensagem e de dizer que o Messias seria melhor do que Moisés, porque eles idolatravam Moisés, pelo menos aqueles que não creram na mensagem de Paulo. Os judeus idolatravam Moisés e a lei, e eles contradiziam Paulo. E aí houve aquela revolta, E Paulo se volta então para os gentios. Em Atos 13, 46, 47 diz: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Ou seja, o evangelho era primeiro para os judeus, Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, como eles se achavam indignos, Paulo chega a ser meio irônico, Eis aí que nos volvemos para os gentios. Vocês não querem? Então nós vamos pregar para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, é o que Paulo faz, se volta para os gentios e avisa eles: bom, vocês não querem a mensagem de salvação, tudo bem, eu vou para os gentios, até porque o Senhor me constituiu para isso, para levar luz aos gentios. Lucas relata, em Atos 13, 48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui nós vemos o princípio da eleição. Não foram todos que creram. Lucas nos diz, nesse versículo, que creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os que não haviam sido destinados não creram. E mesmo com a rejeição que houve nessa cidade, com todos os problemas, com a inveja dos judeus, muitos foram salvos, porque era providência do Senhor. Então, esses judeus, manipulando outras pessoas, autoridades, provavelmente, expulsaram os missionários Paulo e Barnabé, que, ao deixarem a cidade, sacudiram os pés, como o Senhor Jesus mandava aos discípulos, Se vocês não forem bem recebidos, batam os pés, porque esta cidade sofrerá por isso, pela rejeição. Dali, então, eles foram a Icônio, cheios do Espírito Santo, e pregaram mesmo com perseguição, porque aquele povo foi seguindo Paulo e Barnabé. Então, mesmo com a perseguição que se criou, eles pregaram em Icônio. E uma grande multidão creu, como está em Atos 14, versículo 1. E Paulo realizou sinais e prodígios. Diz a palavra que Paulo realizou sinais e prodígios no capítulo 14, versículo 3, que diz assim: Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles
se fizessem sinais e prodígios. Ou seja, Deus permite que eles sejam instrumentos que façam milagres. Os milagres, eles não são o evangelho, mas eles abrem as portas, eles chamam o povo, porque o povo interessado nos milagres e alegres, felizes e até cativados pelos milagres, eles acabam abrindo as portas do coração para a mensagem do Evangelho. Esses milagres são realizados por Deus, mas por intermédio desses missionários de Paulo e de Barnabé. E Paulo prega aos olhos e aos ouvidos. O que quer dizer isso? Pregar aos ouvidos é pela palavra. Ele prega, ele fala e a palavra entra pelo ouvido, vai ao coração, mas ele também prega pelos olhos, ou seja, eles veem os milagres e creem. E novamente judeus incrédulos se juntam com autoridades e promovem nova perseguição contra Paulo e Barnabé. E aí, no meio daquela confusão toda, o povo se dividiu. Mas os que não creram planejaram ultrajar, envergonhar, e apedrejar Paulo e Barnabé. E aí eles tiveram que fugir, porque a confiança em Deus não dispensa prudência. Às vezes a gente acha que eles não deviam fugir, deviam ficar ali e confiar em Deus, Mas nem sempre isso acontece. Talvez se eles não tivessem fugido, eles não teriam alcançado tantas outras cidades, tivessem sido feridos ou até mortos, enfim. Talvez o próprio Espírito Santo tivesse dito, sai daí, foge, porque vocês ainda têm muita coisa a fazer. Então, a confiança que nós temos em Deus não quer dizer que nós não devemos ser prudentes, e imaginar o que pode acontecer. Então, eles fogem para Listra e Derbe. E o que eles fizeram ao fugir? Eles não ignoravam o perigo, não era isso. Eles não desafiaram a fúria dos homens que queriam acabar com eles. E Deus também age em nós por meio do bom senso, O Espírito Santo nos dá esse momento de bom senso para que a gente saiba o que é melhor para fazer. Não quer dizer que eles tenham sido covardes, Mas eles apenas agiram com prudência, talvez por influência do próprio Espírito Santo. Porque esse momento de prudência, esse instinto, isso é uma dádiva que Deus nos dá. E ela deve ser usada quando for necessário. E a gente nota que sempre que o céu se manifesta, o inferno se enfurece. Então, em Listra, houve outro milagre. Um aleijado que foi curado. Ele nasceu assim e acabou sendo curado. E diz, no capítulo 14, versículos 8 a 10, que ele salta e anda. E diz assim: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado,
Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. E aí, quando as multidões viram que Paulo fizera, né, gritaram, né, ficaram pasmos e acharam que Paulo e Barnabé eram deuses e começaram a querer adorá-los e fazer até sacrifícios para eles. Mas eles aproveitaram para pregar. E eles aproveitaram aquele momento para exortar o povo a abandonar aquelas coisas, de achar que eles eram deuses. E eles falaram: não, nós não somos deuses, nós somos homens como vocês. E aí Paulo, que era muito inteligente e aproveitava cada oportunidade que lhe aparecia, aproveitou para exortar o povo a deixar os deuses, a esquecer os deuses e a confiar no Criador. Pois é, quando Deus realiza um prodígio, o diabo logo causa tumulto. E isso nos mostra que Paulo, ele não aceitou aquela idolatria, ele não aceitou ser chamado de Deus. Talvez outros falsos profetas, né, ficassem contentes por serem chamados de Deus e aproveitassem a situação, mas Paulo não. Ele foi sincero, ele não roubou a glória de Deus. A glória era toda de Deus. E eles não se deixaram bajular, pelo contrário, ele ainda aproveitou o momento para pregar o evangelho e fazer com que aquele povo deixasse os seus ídolos. Mas, com toda aquela perseguição, eles fogem de novo para Listra e Derbe. O milagre abriu porta para o evangelho, mas despertou uma ferrenha oposição. E aí, lá vão eles para Antioquia e Icônio. E aí, aquele povo que criou problemas com eles em Antioquia e Icônio, acabaram perseguindo os dois até Listra, para continuar a provocação. Instigaram de novo o apedrejamento dos dois e até conseguiram pegar Paulo, que ficou mal e foi até dado como morto. E os sofrimentos emocionais de Paulo se tornaram agonias físicas. Será que ele se sentiu como Estevão, quando Estevão foi apedrejado? Em Atos 9:16, lhe é anunciado a Paulo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E começou, né? Paulo começou sofrendo como sofreu Estevão. Será que ele se lembrou disso? Então, Paulo se recupera e eles acabam indo para Derbe, agora com Silas, e criaram ali muitos discípulos. Depois voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Fizeram a viagem de volta, passando pelas mesmas cidades em que tinham sido perseguidos, e exortaram o povo a permanecer na fé, mesmo com o sofrimento. E Paulo, que não perdia uma oportunidade, aproveitou os momentos de perseguição, tudo aquilo que ele sofreu, que ele foi apedrejado e quase morto, né, para mostrar àquelas igrejas que nós devemos permanecer na fé, mesmo quando há tribulação, mesmo quando há perseguição. E mostrar também a necessidade do discipulado, porque o discipulado era o que iria
ensinar ao povo o que é a vida cristã. Eles tinham que aprender que a vida cristã é feita de tribulações, que eles deveriam passar por muitas tribulações. Como está em Atos 15, perdão, ali está 14, tá? Mas é 15, versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Então, eles fizeram todo o percurso de volta, passando pelas igrejas, falando daquilo que eles sofreram, do sofrimento que eles tiveram, da perseguição. Tentaram apedrejar Paulo, pararam porque acharam que ele estava morto, mas Deus esteve com ele, permitiu que ele continuasse vivendo. Então, a tudo isso, ele discipulou, ele explicou. Ele disse que eles precisavam aprender, manter aquela mensagem viva para que não fossem enganados e mostrar também que a vida cristã ela é feita de tribulações. Não é uma vida de flores, mas de tribulações. E também um outro objetivo deles voltarem é que promoveram presbíteros em cada igreja, porque cada igreja que eles iam, eles colocavam um presbítero, ou seja, um líder, né? Aqueles que fossem pastorear a igreja. Porque os pastores é que deveriam tomar conta da igreja contra lobos devoradores. E lobos devoradores aqui, que ele fala, são falsos profetas, são judaizantes que ensinavam coisas erradas, que partiam para heresias, enfim, toda sorte de problemas que contagiasse o evangelho puro. Os pastores deveriam estar atentos a isso. Esses pastores eram eleitos com oração e jejum para mostrar a dependência de Deus em tudo, até mesmo na escolha da liderança da igreja. Então, depois disso, eles voltam para Antioquia da Síria, que foi o lugar que os havia enviado para a missão, e eles retornam para lá, porque aqui existe a Antioquia do Norte, e essa que é de baixo é a Antioquia da Síria, de onde eles saíram para Chipre. E voltando, eles passaram pela região da Panfilha, passaram pelas cidades de Perge e Atalha. Isso está em Atos 14, 25. E relataram, quando chegaram, sobre as intervenções de Deus. Eles falaram entusiasmados sobre tudo aquilo que Deus tinha feito naquela caminhada com eles. Mas eles não exaltaram a si mesmos, mas a Deus. Paulo não falou, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você tinha que ver como eu preguei a palavra, você tinha que ver o que eu fiz. Não. Paulo sempre falava em Deus. A glória ele dava sempre a Deus. Ele e Barnabé não exaltaram a si mesmos, mas só a Deus. E falaram como Deus abriu a porta da fé nessas cidades. Porque, na verdade, é Deus que faz tudo, né? Deus opera tanto nos evangelistas, aqueles que vão pregar a mensagem, como nos evangelizados, aqueles que a recebem, que são destinados a receber a mensagem e serem salvos. E de volta a Antioquia da Síria, ali eles permaneceram, diz a palavra, muito tempo com os discípulos.
como está em Atos 14, 28. E os missionários, na verdade, eles se abasteceram na comunhão com os discípulos. Eles queriam não só renovar as energias, como também encorajar a igreja a continuar nas missões para que outras pessoas fossem salvas, né? Depois acontece o Concílio de Jerusalém. Por quê? Houve muitas contendas entre aqueles judeus que creram no Senhor Jesus e se tornaram cristãos. Judeus de Jerusalém, por isso eles foram para lá. Esses judeus achavam que os gentios deviam ser circuncidados e respeitar todas as leis de Moisés. Ou seja, quando um gentio queria ser judeu, ele se tornava um prosélito e aí ele passava a obedecer tudo. Ele era circuncidado, ele participava das festas, ele deixava de comer coisas proibidas, ou seja, ele tinha que manter toda a lei de Moisés. Eles tinham que ser exatamente como os judeus e respeitar a lei em cada pormenor. Só que com o cristianismo, Jesus deu liberdade e acabou com a lei e mostrou que a lei é incapaz de salvar alguém. Então não havia motivo para que eles fizessem tudo o que os judeus faziam. E eles não entenderam, esses judeus cristãos não entenderam que após Cristo, tudo aquilo tinha caído por terra. Eles não tinham mais que obedecer aquelas leis, nem ser circuncidados. Eles eram livres para comer carnes que eles não comiam, como a carne de porco, porque podemos lembrar da passagem de Pedro, que vê um lençol com coisas descendo do céu, uma visão que ele tem, em que ele diz, não, eu não vou comer essas coisas porque são impuras. E aí aquela voz diz, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E ele entende, antes do chamado do centurião romano, e que ele percebe que agora o evangelho é para todos, para judeus, para gregos, para os gentios, para todos. Então, esses judeus que se tornaram cristãos não entenderam isso, né? E começavam a forçar uma barra e queriam exigir que os gentios fizessem tudo aquilo, fossem circuncidados, deixassem de comer carne de porco. E aí houve aquela confusão e várias pessoas foram para Jerusalém para decidir essa questão que foi chamada o Concílio de Jerusalém. Eles queriam mostrar a necessidade de circuncisão e a lei de Moisés. Mas houve uma grande discussão que está em Atos 15, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. A discussão não foi pequena, não. Aqui diz, e não pequena discussão. Brigaram muito por isso. Mas resolveram através do Concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Aí o que Pedro
fala. Ele diz que o Senhor, Jesus, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, ou seja, entre os judeus e os gentios. Jesus não criou distinção nenhuma. Paulo também fala, expondo a grandeza do Deus. Ele mostra aquilo que aconteceu com ele na viagem missionária, como Deus foi grande, como Deus realizou milagres através dele, para que houvesse a conversão dos gentios. Então, eles mostram cada um as suas opções, os seus pensamentos, e acaba que Tiago, que não era apóstolo, mas o irmão do Senhor Jesus, acaba decidindo, presidindo, o concílio e decidindo. Isso está em Atos 15, dos versos 13 a 21. É bom dar uma lida, sempre voltar, porque ele nos fala sobre a palavra de Tiago. Tiago fala que Deus expôs a Simão, primeiramente, que visitasse os gentios para constituir um povo para o seu nome. E ele resolve que esses gentios estariam livres da circuncisão e de ter que participar das festas judaicas, enfim. Ele libera os gentios dessas coisas que eles queriam impor. Mas diz que a igreja devia escrever a eles para que eles se abstivessem da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E aí, novamente enviaram Paulo e Barnabé com as cartas para essas igrejas, explicando o resultado disso tudo, que os gentios não precisavam ser circuncidados e nem participar de festas judaicas e estavam livres para comer o tipo de comida que eles estavam acostumados, Eles comiam carne de porco, comiam algumas coisas, e os judeus cristãos não aceitavam isso. Então, eles foram liberados disso tudo com algumas ressalvas, que eram ressalvas até para os judeus, E quando eles foram para uma segunda viagem entregar essas cartas, foram também com eles Judas, chamado Barsabás, não é Barrabás, Barsabás, e Silas. Bom, conclusão. Tudo é obra de Deus, do início ao fim. É Ele quem institui a liderança da igreja e escolhe aqueles que vão pastorear os rebanhos em todo o mundo. Por isso, nós devemos orar e jejuar para quando essas eleições forem realizadas. Porque esses escolhidos são escolhidos pelo poder do Espírito Santo. E Paulo também nos mostrou que eles, como missionários, não se importaram com tribulações, com tudo aquilo, porque eles passaram e ainda haveriam de passar. Mas eles deram sempre glória a Deus. Eles deram a glória àquele que merecia, que é o nosso Deus. Mas eles acabaram voltando para a igreja local. Por que motivo? A igreja local se reunia de vez em quando com os missionários. Eles vinham, por quê? Eles vinham para ter sempre comunhão com os irmãos, porque a comunhão recarrega as baterias. Então, eles voltaram,
resolveram outros problemas, como o Concílio de Jerusalém, e partiram, recarregaram as baterias, encontraram outros discípulos, tiveram comunhão com a igreja de onde eles saíram, com os apóstolos, e depois de um tempo de estarem lá, saíram para levar as cartas e iniciaram uma segunda viagem missionária. E aqui eu termino esse vídeo, haverá um próximo com a segunda viagem missionária, em que nós vamos ver mais coisas que aconteceram com Paulo. Espero que tenha ajudado com esse vídeo e até a próxima.